prazer é estar nos braços do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu Espírito te adoramos, o Espírito em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. As palmas Glória a são Deus. sempre Glória a Deus. Após a gente pregar a palavra. E objetivos é que vocês compreendam o peso da dor, do sofrimento de Jesus. E que através do seu amor a nós, que morreu por nós na cruz, nós fomos redimidos. E olhar tudo isso aí e tomar lições que nós possamos poder aplicar na nossa vida eterna. Todos vocês aqui conhecem um pouco da vida de Jesus. Jesus, hoje é difícil alguém não saber quem que foi Jesus. Nós sabemos que a caminhada dele foi uma caminhada jovem, só depois de um certo tempo que ele começou a cumprir o que ele veio para fazer. Nós conhecemos vários milagres, como a multiplicação dos peixes e dos pães, quantas pessoas foram sustentadas através disso, os milagres da ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, a cura do cego Bartimeu, que estava ali na beira do caminho. Mas tudo isso aí que Jesus estava fazendo, ele estava prosseguindo por quê? Porque ele tinha um alvo, ele tinha uma missão. Ele não estava fazendo as coisas aleatoriamente. Deus tinha mandado Jesus uma missão de salvar o mundo. E estavam chegando nesse momento os últimos momentos de Jesus aqui na terra. Quando ele estava, antes de ir para o jardim do Getsemane, ele estava reunido com os seus apóstolos para a última ceia. E aí ele viveria um momento de despedidas, de traição, de saudades, naquele momento, porque ele sabia tudo que estava por vir. E em Lucas diz que, naquele momento, junto com os discípulos, Jesus partilha o pão e diz: esse é o meu corpo oferecido por vocês. Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Era o início de uma jornada, de uma entrega total. E a Santa Ceia, depois disso aí, foram instituídas em praticamente todas as igrejas. Se você viaja, sempre tem a Santa Ceia. Inclusive ontem, nós estávamos na Santa Ceia na nossa igreja. E depois desse momento de Santa Ceia, de comunhão, surge uma certa tensão entre os discípulos. Mas depois de tudo aquilo com Jesus, uma tensão. E a tensão era o seguinte: eles estavam discutindo
quem seria o maior entre eles. Quem seria? Olha, no momento de coisa, eles estavam querendo saber quem seria o maior. Mas Jesus, uma palavra de amor, de sabedoria, ele lembra que no reino de Deus, grande é o que serve, não o que se exalta. Grande é o que serve, não o que se exalta. Além disso, ele profetiza que Pedro negaria 3 vezes, sabendo por tudo que ele ia passar. Não, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou mais uma vez. Imagine isso, Senhor, se algum dia eu negaria, inclusive todos os discípulos. Não, nós não vamos negar o Senhor. Fala sobre a preparação de tempos difíceis. Tudo isso precede o caminho até o Getsemane, o jardim. Então, com o coração pesado, Jesus sai dali e vai em direção ao Getsemane. É a partir daí que começa a nossa pregação, a minha pregação, no texto base de Lucas 22, do 39 ao 46. Lucas 22. Amém? Que diz: Jesus saiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orava ainda mais intensamente, e seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza, e perguntou: por que estão dormindo? Levante-se e ore, para que vocês não caiam em tentação. O Getsemane era um jardim que ficava no topo do Monte Sopé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E Getsemane quer dizer o seguinte: é um lugar onde, quer dizer, prensa do azeite. Getsemane quer dizer. Ou seja, para você prensar, para produzir azeite, você tem que prensar as azeitonas. Você vai prensando. Antigamente eram pedras, né? Eles colocavam em tipo assim, umas vasilhas, né? Aquelas coisas, e vinham com a pedra e a pedra descia, né? Levantava aqui e a pedra iam batendo, e aí saía, escorria o azeite. Ali, como o azeite era escorrido, Jesus estava prestes, ele seria esmagado também pelo peso do pecado do mundo. Antecedia tudo isso. Naquele último dia da ceia, Jesus se retirou para orar e pediu para os discípulos estarem com ele. Ele sabia ali que Judas o trairia. Ele já sabia. Ele sabia que iria ser preso. Saberia que ia ser açoitado. Saberia que ia passar um processo. Sabia de tudo. Mas naquele momento, mesmo sem ele estar sentindo a dor física, ele já estava sentindo a dor espiritual, do peso de tudo que ia acontecer, de tudo que significava esse momento, da separação do Pai e da ira divina sobre a vida dele, por causa dos nossos pecados.
Jesus não estava só temente sobre a cruz, mas ele estava temente sobre a condenação que ele teria que levar para tirar os nossos pecados. E no momento de aflição, ele toma a decisão que mudaria a história da humanidade. Tomar uma decisão que mudaria a história da humanidade. E a decisão foi de obedecer. De obedecer. Mais que a dor física, era o peso espiritual dessa missão. E aqui Lucas ele fala, nesse momento, ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Que ele sabia que era pesadíssimo. Mas ele diz, ele completa: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. Ele pediu, mas não, faça a tua vontade. Em Isaías 53, 4, 6, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas doenças, contudo nós os consideramos castigados por Deus atingido. Tudo que era de mal, tudo que era enfermidade, todo o pecado do mundo, ele tomou para si. E diz: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Imagine o peso em cima de um só homem, que ele estava ali como homem, enviado por Deus para a sua missão. Mas pelas suas feridas fomos sanados. Glória a Deus. Pelas suas feridas fomos sanados. Todos nós somos ovelhas, estávamos desviados, cada um fazendo o que queria, cada um num canto, cada um fazendo o que. Mas com a ressurreição de Deus surgiu alguém que nós podemos seguir, adorar. Estávamos todos perdidos, cada um fazendo o que queria. Jesus invisivelmente ali carregava todo o peso da humanidade, passada, presente e futura. O cálice que ele falou: afasta de mim esse cálice, não era simplesmente sobre a cruz, também era sobre o juízo de Deus. Quem sabe Deus tivesse misericórdia, mas não. Ele tinha uma missão. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Era como se... Vocês já viram talvez na foto, aquelas represas, aquelas comportas, né? É muita água esperando. Agora vocês imaginem uma represa dessa em uma cidade embaixo. É que o que aconteceu com Mariana também em Minas Gerais, estourou a represa, acabou com tudo. Não sobrou nada, casas, pessoas, não sobrou nada. E era assim que Jesus sentia. Só que é o seguinte: essa empresa vai estourar. Jesus se colocou na frente como uma muralha. Glória a Para Deus. receber todo o pecado do mundo. Toda a fúria que era para nós. Obedecer a Deus nem sempre é leve. São coisas que a gente tem que fazer. Essa obediência gera frutos. Obedecer. E mostra que o caminho da salvação passa por jardins escuros, como Getsemane. O caminho da salvação. E ele diz também: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele precisava de apoio. A palavra diz que Deus colocou um anjo ali. E nesse apoio, o que aconteceu? Os discípulos dormiram, profundamente tristes. Ele estava sozinho ali. Ele não tinha quem. Aquelas pessoas que conviveram com ele, os discípulos, estavam dormindo. A angústia de Jesus foi tanta que ele disse que suava gotas de sangue. Isso aí é perfeitamente possível. Existe se você for buscar, procurar, existe até um nome para isso.
é o extremo estresse, a extrema angústia, a pessoa pode suar gotas de sangue. E diz que Jesus estava suando. A alma de Cristo ali naquele momento devia estar num turbilhão, onde a natureza humana dele dizia: fuja, mas o amor a nós dizia: fique, fique. Jesus venceu antes mesmo da cruz. Ele venceu porque ele escolheu ficar. Ele venceu porque escolheu obedecer. E a sua maior guerra ali foi vencida na oração. Na oração. Nesse lugar. Com lágrimas, oração e solidão. Sozinho. Mas ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. Em nenhum momento, seja feita a tua vontade, Pai. Glória a Deus. Filipenses disse: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte na cruz. Cristo não foi forçado aí na cruz. Ele sabia de tudo. Ele se entregou. Ele se entregou. A obediência cega ao Senhor, seja feita a tua vontade, ele se entregou voluntário, completa, com amor. E por meio disso, a salvação foi consumada. Obedecer é como você enterrar. Se você vai enterrar, geralmente é o fim, não é isso? Você vai enterrar. Mas você vai enterrar uma semente num chão escuro. E dessa semente é um começo de uma nova vida. Coloque essa semente. Dê um passo em relação a Jesus. Vai parecer que você vai enterrar, que é o fim, mas é o começo de uma nova história para você. A salvação do mundo começou com uma oração solitária. Seja feita a tua vontade. Obediência é o portal da redenção. E o que significa obedecer a Deus? É confiar, seguir os seus caminhos, é viver segundo a Bíblia, na leitura, ver o que a Bíblia fala, o que nós devemos fazer, é renunciar a si mesmo, é colocar Ele em primeiro lugar, é obedecer e sacrificar primeiro Ele. Chega no final de semana, tem pregação primeiro o Senhor, em primeiro lugar. Os domingos, nos cultos, agir pela fé, como Noé e Abraão, quantos viveram pela fé? Obedecer a Deus é isso, é acreditar, ter fé, é amar a Deus, demonstrando respeito e submissão. Obedecer a Deus é como seguir um GPS dos céus. Você não sabe onde ele vai nos levar, mas você tem a plena certeza que você vai chegar. Glória a Deus. Você tem plena certeza que você vai chegar. Ele vai nos dirigindo, vai para cá, sobe, vai. Mas a gente tem que ter a certeza que o final nos espera. A ressurreição de estar com Ele. E quais as aplicações do dia a dia que nós podemos usar dessa pregação? Todos nós temos nos nossos mereceres momentos difíceis, de dor, de mesmo às vezes até de duvidar. Poxa, será que Deus existe? Alguns falam, né? Será? Mas Deus existe. Glória a Deus. Ele é pleno. A vontade dele é plena. Nós apenas aceitamos e confiamos nesse GPS, que ele vai nos levar.
no lugar certo, na hora certa. Lembre-se, quando você estiver durante um momento de medo, ore. Quando a dor for esmagadora, confie. Quando o caminho parecer difícil, obedeça. Jesus não fingiu, não fugiu. Ele orou, confiou e ele obedeceu. Às vezes o nosso cálice pode parecer amargo, mas Deus está preparando a ressurreição para cada um de nós e aqueles que confiamos. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, por ter enfrentado o Getsemane, Senhor, para nos salvar. Que nós aprendemos o Senhor e também vamos dizer, seja feita a tua vontade. Fortalece, Senhor, os nossos corações, a cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor. Essa semente, Senhor, foi plantada aqui nessa igreja, quando nós fizemos essa igreja, Senhor. E todas as vezes que estamos aqui reunidos, Senhor, essa semente, Senhor, está sendo regada, Senhor. E nós sabemos que sairá grandes frutos, flores, coisas lindas, Senhor, no coração de cada um que decidir, meu Pai, escolher e seguir o teu santo nome, meu Pai. Fortalece nossos jardins do medo, da dificuldade, e quando faz a alma tremer e o medo bater, Senhor, esteja conosco nesses momentos, Senhor. Que possamos tu dizer, Senhor, como tu, seja feita a tua vontade, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus, nosso Redentor. Amém. Glória a Deus. Salve de palmas do Senhor Jesus. O Evangelho não é fácil caminhar, mas o importante é você crer, acreditar que um dia você vai estar junto com o Pai, com Deus Todo-Poderoso, junto com Ele, na graça. Assim como Ele recebe nós temos que receber Ele em adoração. Amém? Quem crê que o Senhor vai mudar a sua casa, a sua família, dá uma salva de palmas no nome do Senhor Deus. Adora o Senhor. Não olha para a esquerda nem para a direita, mas olha para o Senhor. Ele está te ouvindo neste momento, amém? Por todas Homens soldados
esmorecer caminho. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, A Ele a glória, pra sempre. Amém. Vamos